Saúde e cumprimento, amada igreja, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estou aqui meditando na minha bibrinha velha, bibrinha não, bibrão, né? Conservo ela quem tem a verdadeira tradução, né? Irmão, vou deixar para meditação da igreja aqui, ó. Primeiramente eu vou falar no livro de Isaías, capítulo 5, versículo. Livro de Isaías, você pega a sua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: ai dos que ao mal chamam o bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai do que são lábios, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Aí, irmão, outra palavra lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmão, essa palavra aqui, eu tô deixando aqui, tá aquelas igrejas que se tornaram mundanas, aquelas igrejas de doutrina que se tornaram mundanas e hoje em dia chama nós que perseveramos na verdade, na sã doutrina do Senhor, porque tem pessoas que acham que doutrina é uso e costume de uma igreja. Não, doutrina está aqui escrito no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, que vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu não me preparei para gravar esse vídeo e não estou usando aqui um discurso montado. O que o Espírito de Deus está me dando, eu vou falando. Então, eu quero essa palavra, eu vou deixar para aquelas igrejas que se tornaram hipócritas. Igrejas que hoje são grandes igrejas, grandes denominações, ficaram ricas. Não vou falar o nome, mas todos sabem quais são as igrejas. Se tornaram ricas pregando essa verdade. Pregando contra a televisão, contra a pintura de cabelo. Isaías 3,16 fala. Salmo 101, versículo 3. Fala vários versículos na Bíblia, irmão, que prova que essa doutrina, ensinamento bíblico, é os mandamentos do Senhor, é verdadeira. Então nós estamos vivendo num país hipócrita, de igreja hipócrita, derrotada pelo diabo, que outrora pregava a verdade e agora outrora pregava contra pintura de cabelo, maquiagem, veste escandalosa, roupa de mulher em homem, roupa de homem em mulher. E hoje eu mesmo fui chamado muito de fariseu, sendo que fariseus são eles hipócritas, porque cresceram nessa verdade. A igreja deles tem homens que já faleceram, os fundadores fundaram a igreja nessa verdade. E hoje o Deus mudou. Eu vi uma cantora famosa dando entrevista de uma igreja famosa para um certo apresentador da Globo famoso, na visão do mundo, que o único famoso que existe para mim é o Senhor Jesus, que criou o céu e a terra. E essa cantora falou, esse apresentador famoso entrevistou essa cantora e falou da maquiagem. Mas antigamente não podia pintar o cabelo, não podia usar maquiagem.
ela falou, o diabo usando ela. Isso foi naquela época. Eu sou, falou o nome da igreja, e hoje é tudo moderno, tudo se modernizou. Hoje a gente pinta cabelo, faz unha, faz de tudo. Então, irmão, esses são os verdadeiros fariseus hipócritas. Cresceram, operaram muitos milagres. Os fundadores da igreja dele operou muitos milagres e fundou a igreja, porque quando tem milagre na igreja, atrai as almas, as pessoas vão para a igreja, como a Bíblia diz, sem os milagres como crerão. Eu sou um pastor espiritual, passo muita prova, muita luta, opero pela misericórdia de Deus. Com Deus permitir, eu opero milagre em nome de Jesus, baseado nesta verdade, não na hipocrisia dele. Então essa palavra é para aqueles que hoje falam que hoje o diabo está em cima dessas igrejas mundanas, usando essas pessoas, está tentando infiltrar, e já infiltrou na mente de muitos. Só que a minha mente, só quem controla é o Senhor Jesus. Biblicamente está escrito: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que o mundo saiba qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que acontece? Eles estão infiltrando nas pessoas, infiltraram na mente das pessoas, que nós somos leigos, que essa verdade aqui, que isso que a gente pregamos, como se nós fosse um povo sem sabedoria. Mas é mentira. A Bíblia fala que a falsa sabedoria é a teologia, é o ensinamento que a igreja moderna dá. Que não é uma sabedoria divina, mas uma sabedoria terrana, humana, que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não deixe, meu amado irmão, minha amada irmã, isso entrar na sua cabeça. Tem pessoas que ficam jogando piada para nós, dizendo que nós somos burros, leigos. Na verdade, quem são os burros são eles. Os leigos, as pessoas que estão sendo dominadas por doutrina, que foram dominadas por doutrina de demônio, foi a igreja deles, que onde os próprios fundadores de muitas dessas igrejas falou que quando entrasse televisão, uma igreja antiga, o fundador de uma igreja antiga falou que se a igreja desse lugar à televisão, ia derrotar a igreja. E a igreja acabou, que deu lugar à mídia. Hoje impera o teatro, a cantoria em cima do altar e palavra de Deus, só teologia humana, mas nada do Espírito de Deus. Estou provando dentro da Bíblia que estou na verdade. Não só eu, mas todos aqueles que escolhem o caminho estreito está perseverando na verdade. Ah, mas pastor, você quer ser contencioso? Irmão, tem 2 teólogos na Bíblia, isso aqui é uma Bíblia pentecostal. Um que morreu, que ele discernia a Bíblia segundo o Espírito. E outros que colocaram no lugar dele, por isso que o Senhor Jesus, na minha igreja, proibiu teologia. Não somos a favor da teologia segundo o Espírito de Deus. Nenhuma sabedoria humana entra dentro dessa igreja, por ordem do Senhor Jesus Cristo, justamente por causa disso. Porque eles tentam infiltrar na nossa mente que esse ensinamento, nós estamos sendo leigos, nós não estamos sendo leigos, não estamos sendo tratados, nós não somos pessoas sem sabedoria, ao contrário, temos a sabedoria do alto. O que o Senhor Jesus está mandando gravar esse vídeo? Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que essas pessoas sendo usadas por Satanás tentam te corromper da sã doutrina.
Vamos provar dentro da Bíblia. Aqui a teologia desse homem que morreu, que discernia o Espírito. Não sou a favor de teologia e não prego teologia dentro da denominação da igreja, porque por ordem do Senhor Jesus Cristo. Porque a teologia corrompeu quase 100% das igrejas do Brasil. Aí vem aqui para a teologia desse homem que falava a verdade, que ele já morreu, e o outro, eu estou falando para os irmãos podem pesquisar que tem outro, que veio no lugar desse, que corrompeu a Bíblia segundo a teologia. Diz assim, 1 Coríntios 18, o respaldo aqui, ó. A mensagem da cruz não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado. Sabedoria deste mundo, vamos lá. 1:20. Onde está, ó sábio? Onde está, escriba? Onde está, inquirido deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ele está fazendo uma pergunta ao que diz aqui, ó. 1:20. Sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que exclui a Deus e que glorifica a autossuficiência humana, que faz do homem a autoridade suprema e que recusa a reconhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo. A essa sabedoria Deus chama de loucura, porque por ela o homem não conseguiu descobrir a verdade, nem conhecer o seu Criador. Tá vendo? Por essa sabedoria deste mundo está falando aqui, ó. Isso aqui eu tô desenhando porque tem pastor e pessoas leigas. Daí que eu falo, pessoas que não conhecem nada da Bíblia, diz que nós somos pessoas sem... Não, senhor, nós não somos sem sabedoria. Temos a sabedoria do alto. Diz aqui, ó, que Deus, a sabedoria deste mundo, é uma sabedoria que exclui a Deus e que glorifica a autossuficiência humana, que faz do homem a autoridade suprema e que se recusa a reconhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo. A sabedoria que Deus chama de loucura, porque por ela o homem não conseguiu descobrir a verdade, nem reconhecer o seu Criador. Tá vendo? Por essa sabedoria o homem não consegue, estar cego de descobrir a verdade, nem reconhecer seu Criador. Ou seja, a igreja moderna nega o Senhor Jesus Cristo através de sabedoria humana. E diz aqui, o crente deve se manifestar. O crente deve manifestar desprezo segundo Deus ante a sabedoria humana e a convicção secular. O evangelho é a mensagem da cruz. O evangelho e a mensagem da cruz nunca deve ser acomodada à filosofia, à ciência ou a qualquer outra forma de sabedoria humana. Isso aqui eu estou desenhando. Por quê? Porque muitos muitos me criticam que eu prego uma coisa que não existe, mas se a própria Bíblia, a própria teologia não conseguiu esconder essa verdade, que é essa doutrina, esse ensinamento é verdadeiro. E eu te digo mais, irmão, para piorar, eu tive pesquisando, inventaram outra teologia que combate essa.